Meus queridos, vocês já foram em alguma igreja, algum templo, em que chegando no culto você teve a sensação de que estava em um funeral? Que parecia que as pessoas poderiam estar ali fazendo qualquer coisa, menos adorando a Deus? Eu já tive essa infelicidade de, apesar de estar num templo belo, numa grande estrutura arquitetônica, existirem lá pessoas bem vestidas, eu tinha a sensação que era qualquer coisa aquela reunião menos um culto a Deus. O mais triste foi que eu conhecia algumas pessoas dessa igreja e no dia a dia eu pude perceber que, apesar de no culto essas pessoas e outras serem diferentes, parecerem estarem simplesmente cumprindo um ritual, uma formalidade de domingo, assim como muitos religiosos vão aos templos de outras religiões, de outras comunidades religiosas e simplesmente estão ali cumprindo um rito. A tristeza foi perceber que essas pessoas, para tratar de política, economia, futebol e até imoralidade, eram bem entusiasmados com o culto do Senhor e com o serviço a Deus. Tristeza e desânimo, mas com outras coisas lá fora, completa alegria. Meus queridos, quando vocês perceberem alguém assim, ou se perceberem assim, pode ter certeza que, assim como a febre é um sintoma, não é causa, a falta de entusiasmo e fervor no culto também é um sintoma. Pessoas e igrejas assim acabam por revelar problemas mais profundos. Porque eu concordo com a frase que certa vez eu ouvi, agora não me recordo a autoria, quando diz que quando não há culto na vida, não há vida no culto. A falta de fervor e entusiasmo para com as coisas de Deus, seja o culto ou o seu serviço, revela o coração nosso e, sobretudo, o distanciamento da nossa alma diante do Criador. É possível você ter se convertido e ser um crente em Jesus Cristo e seu coração está distante dele. Temos vários exemplos na Escritura e na história da igreja de pessoas que começaram a caminhada cristã de maneira muito entusiasmada, mas com o passar do tempo, o pecado, as adversidades da vida, a falta de disciplina espiritual, de orar e ler a Bíblia e buscar o Senhor como se deve, inclusive na comunhão dos santos, fizeram seu coração esfriar. E ao longo do tempo, apesar de você ter experimentado grandes coisas no passado, seu coração se esfriou, se azedou ou até ficou morno. A grande questão que se coloca diante de nós é que Jesus, o Senhor da igreja, não fica apático quanto a isso. Jesus, Dona Janete, não é como o Papai Noel que simplesmente dá presentes ao seu povo sem parar. Nós temos aprendido nas mensagens que Jesus dirigiu às igrejas no Apocalipse, aquelas 7 igrejas, que Jesus, ele deseja um comportamento adequado do seu povo. Jesus não é apenas um Deus de amor que distribui presentes e bênçãos para aqueles que lhes pedem, mas Ele deseja do seu povo uma vida que o agrade, serviço e culto que sejam de acordo com o seu padrão. E, meus queridos, quando somos igrejas ou quando individualmente somos pessoas sem fervor, sem entusiasmo com as coisas de Deus, o nosso culto é sem entusiasmo para com o Senhor, somos alvo da mesma exortação e da mesma repreensão que Jesus dirigiu às igrejas de Sardes e Laodiceia. Dando continuidade, irmãos, a essa série de mensagens que temos trazido a respeito das igrejas do Apocalipse, hoje eu quero meditar com vocês sobre igrejas sem fervor espiritual. E não entenda aqui fervor espiritual com dons espirituais. Nem entendam aqui fervor espiritual com, na hora do louvor, ter palmas. Eu já disse para vocês que eu não vejo problema nenhum
e por mim a gente cantava agora louvor quebrantado, batendo palma. Eu sei que não é da cultura de muitos de vocês, então a gente respeita, nem vai forçar vocês a quem quer que seja. Mas no dia que o pessoal bater palma, eu vou achar uma beleza, mas se não achar também, está tranquilo, porque palma, seu José, não é aferidor de espiritualidade. Falar em línguas não é aferidor de espiritualidade. É possível você ir para um culto em que haja línguas e aquilo seja completamente estranho à palavra do Senhor. Mas eu estou me referindo aqui à igreja sem fervor, e o que eu quero dizer com isso? São igrejas que perderam completamente o entusiasmo para com Deus e as coisas de Deus. E o que é que Jesus pensa sobre igrejas assim? Essa mensagem se torna para nós, irmãos, amplamente ou grandemente exortativa, porque Jesus, ele deseja que seu povo, ele espera que o seu povo tenha uma postura correta diante dele. Para meditarmos, irmãos, nessa noite sobre igrejas sem fervor e o que elas acabam por revelar, eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Nós iremos meditar hoje sobre as igrejas de Sardes e Laodiceia, e na semana que vem encerraremos meditando sobre a igreja de Filadélfia. Eu já disse para vocês em outra ocasião que eu já vi igreja presbiteriana de Esmirna pelo Brasil e igreja presbiteriana Filadélfia, mas eu nunca vi igreja presbiteriana Laodiceia, nem nunca vi igreja presbiteriana Sardes, nem muito menos nenhuma igreja presbiteriana Pérgamo ou Tiatira. As duas únicas igrejas que não recebem repreensão da parte de Cristo são as igrejas de Filadélfia e a igreja de Esmirna. E aí eu quero me dirigir à criançada que está aqui conosco, meu querido Breno, Tamires, Daniel, Rafaela e o Davizão que está ali atrás. Eu quero falar para vocês que Jesus, ele deseja receber das crianças também e dos adultos uma adoração fervorosa e um serviço dedicado a ele. Ele quer, criançada, receber de vocês o melhor, e é sobre isso que iremos meditar. Porque, Davi, você que está aí atrás, e você, Tamires e Breno, assim como Daniel e Rafaela, as igrejas de Sardes e a igreja de Laodiceia não estavam oferecendo a Deus um culto e um serviço correto. Eles estavam fazendo de todo jeito, meio que para acabar logo, meio que de todo jeito. E nós vamos meditar o que Jesus também disse sobre isso, tá? Então, Apocalipse capítulo 3, eu peço que os irmãos acompanhem. Leremos apenas do verso 1 ao 6 e depois vamos ler do 14 ao 22, depois da oração ao longo da mensagem. Apocalipse 3, 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Eu já disse a vocês que o anjo aqui é o pastor, tá? É o pastor da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir essa expressão, irmãos? Quem tem ouvidos, todos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Isso aqui é a Tua palavra. Mas se o Teu Espírito não operar, serão palavras ao vento, será perda de tempo. Então fala conosco, constrange o nosso coração e inclina nosso coração à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu falei no início dessa mensagem, como é triste você ir para um culto, sei lá, você viaja e aí está em férias ou vai visitar um parente e resolve ir num culto, numa igreja, você sabe que é séria, é bíblica, e você vai no culto. E chegando lá, ou seja, num culto ou mesmo num projeto que a igreja esteja evangelizando, você observa apatia da parte das pessoas. O que é que você sente?
O que é curioso é que as igrejas de Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardes e Laodiceia são todas repreendidas por Cristo, cada uma com seus problemas, mas em específico Sardes e Laodiceia têm em comum, além da indiferença espiritual, elas eram igrejas situadas em cidades ricas. E os comentaristas dizem, Breno, que os crentes dessas igrejas se sentiam arrogantes, como se não precisassem de nada nem do Senhor, e eles tinham uma reputação, principalmente na igreja de Sardes, de serem uma comunidade, uma igreja extremamente influente e importante do ponto de vista social. Diante das outras igrejas, a igreja de Sardes tinha uma excelente reputação. Por isso Jesus diz: tens o nome de que vives, mas estás morto. Por outro lado, a igreja de Laodiceia também era uma igreja forte do ponto de vista econômico, do ponto de vista material e também da sua reputação diante da cidade. Mas era uma igreja de Daniel, que Jesus olhou para ela e disse que estava a ponto de vomitar da boca, porque era uma igreja que se sentia autossuficiente, como se não precisasse de nada nem de ninguém. Os comentaristas, então, poderia citar aqui William Hendricks e o Simon Kistemaker, eles dizem que essa condição da igreja, a condição espiritual da igreja, talvez fosse um reflexo, muito provavelmente, da condição material. Eram poderosos do ponto de vista material e por isso se sentiam na condição de desprezarem as coisas de Deus. Meus queridos, a minha experiência pastoral, sabe o que é que tem me ensinado? Sabe quem é que mantém, via de regra, quem mantém a igreja? Não são os ricos não, irmãos. São os que têm menos recursos. São esses, geralmente, os mais fiéis, São José, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão pensando que são os ricos quem sustentam a igreja? Não, irmãos. Na minha experiência já trabalhei em igrejas do ponto de vista social bastante abastadas, como também igrejas mais simples. Mas os mais fiéis não são os que têm mais recursos. E o curioso aqui é que Jesus está se dirigindo a duas comunidades que tinham influência social, mas aos seus olhos eram reprovadas. E aqui eu já chamo a atenção de vocês de que nada adianta a gente ter um templo bonito, a gente está localizado num bairro do ponto de vista social importante, mas diante de Cristo sermos reprovados. É por isso que é tão urgente, São José, uma mensagem como essa, a fim de refletirmos sobre igrejas sem fervor, sem entusiasmo espiritual, ou usando palavras mais simples, igrejas sem nenhum interesse por Deus e pelas coisas de Deus. O que é que Jesus pensa sobre isso? Ou o que é que essas igrejas revelam? E agora falando individualmente, quando você vir uma pessoa sem nenhum interesse pelas coisas de Deus, que cumpre só a formalidade do domingo, e aqui eu não estou me referindo a ninguém especificamente, até porque eu estou num processo de conhecimento, eu não conheço todos vocês ainda, então eu não estou dirigindo essa palavra a quem quer que seja. Mas quando você observa alguém assim que se diz cristão, evangélico, presbiteriano, de outra denominação, e é completamente indiferente às coisas de Deus, o que é que isso revela? As igrejas de Sardes e Laodiceia têm muito a nos ensinar. E a primeira lição que extraímos sobre essa reflexão a respeito de igrejas sem fervor é que igrejas sem fervor espiritual revelam compromisso apenas formal com a religião. Igrejas sem fervor mostram que o compromisso dela é só ritualístico, é só o compromisso formal, só existe formalidade, mas não existe essência. Verso 1 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Que frase contundente, irmãos. Jesus conhece o dia a dia de Jéssica, Jesus conhece o dia a dia de Dona Ivone, Jesus conhece o dia a dia de Daniel, de Rafael, o meu dia a dia. Ele conhece a vida de seu Celídio. Conheço as suas obras. E ele vai adiante: que tens o nome de que vives, estás morto. Diante das outras comunidades, Sardes era uma igreja importante,
diante dos olhos de Jesus, aquela igreja estava morta. Meus queridos, que palavra dura! E mais, Jesus não alivia agora, mas olha o que ele diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Todas as vezes que aparece a palavra íntegra na Bíblia, ela não quer dizer, seu Carmo, perfeito. Integridade na Bíblia tem a ver com ação e motivação corretos. Quando Jesus diz: eu não tenho achado íntegras as tuas obras, é porque até havia, dona Janete, obras, mas não havia coração na obra. Até havia serviço, Laís, a Deus, mas não havia motivação correta. Eu estava dizendo hoje para a criançada que estava no culto, viu, Daniel, que é possível a gente fazer a coisa correta com a motivação errada. Por exemplo, é plenamente possível eu tocar, fazer uma coisa boa para Deus, louvar o seu nome, mas com a motivação de ser visto. É possível eu fazer uma coisa boa, que é ofertar, mas se a minha motivação for ser visto diante dos homens, eu prestei um serviço desagradável a Deus, porque Ele não apenas pesa a oferta, o serviço, mas a motivação. E quando Jesus diz: não tenho achado íntegras as tuas obras, a ideia no original aqui, a palavra teleios, comunica exatamente isso: ações corretas e motivações corretas. Meus queridos, essa igreja tinha obras, mas não tinha um coração diante de Deus. Como isso é um sinal para nós. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, quando nos fala de obra de Deus, você vai encontrar no Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O texto diz, sabe por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Ele é bom, irmãos, Ele é digno. Eu pergunto aos meus filhos sempre que a gente vai fazer o culto: por que a gente cultua a Deus? Poderia simplesmente dizer porque Ele mandou, mas a gente diz porque Ele é digno. Você está aqui, primeiramente, ou deve estar porque Ele é digno. Você deve servir a Ele porque Ele, Fabinho, é digno. E aqui eu chamo a atenção que em Mateus 15, verso 8, Jesus, confrontando os fariseus, disse: vocês honram de lábios o Senhor, mas o seu coração está distante de mim. A honra era apenas externa, porque interiormente estava distante. Em Romanos 12, verso 11, nós aprendemos, irmãos, que Deus quer um serviço com excelência. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, Romanos 12, versículo 11, ele então declara: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito. Simão Kistemaker declara: Deus não está interessado em frias tentativas de servi-lo. A súmula da lei é: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. A igreja em geral conhecia Sardes como uma congregação que desfrutava de reputação viva. A aparência externa poderia enganar os amigos. Jesus, porém, examina o coração. Sardes estava naufragando num estupor espiritual. Gozava de boa reputação, mas não merecia a reputação, porque estava fria, morna espiritualmente. Nas palavras de Jesus, morta. Oh, meus queridos, de verdade, sabe quem é a pessoa mais digna do seu amor, da sua devoção? Não é seu marido, nem é seu filho. Um dia eu estava conversando com os meus ali atrás, e eu disse: Daniel, Jesus merece mais o seu amor, você tem que amar mais Jesus do que papai e mamãe. Ele perguntou: pai, você não vai ficar triste com isso não? Eu disse: não, filho, porque foi Jesus quem me deu você, foi Jesus quem deu papai e mamãe para você, então Ele é maravilhoso, Ele é digno de receber sua devoção. Davizinho, você que está aí atrás, Breno e Tamires, vocês têm que amar Jesus mais do que papai e mamãe, tem que amar Jesus mais do que tudo, porque Ele é a razão da vida, Ele é o sustentador do universo,
Ele é bom e nos trata com amor, apesar dos nossos pecados. E, portanto, uma igreja sem fervor revela apenas o compromisso formal com a religião. É triste constatar e dizer, irmãos, que em muitas comunidades religiosas, e até que nós julgamos reformadas, parecem, na verdade, cemitérios, irmãos. Pessoas sem ânimo, sem vida. Mas coloca um jogo do Brasil na Copa, você vê o negócio? Tem churrasco, tem animação, tem fogos, tem alegria. Chama para um culto, chama para fazer a obra de Deus. Parece que você está chamando para uma coisa ruim. Quando você encontrar uma pessoa assim, tenha dó, mas tenha dó mesmo, porque Jesus, irmãos, não deixa ser à toa. Ele salvou você e me salvou para a sua glória. Glória é essa que Ele não reparte com ninguém. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, diz: qual é o fim principal de todo homem? E a resposta é: o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você foi feito para a glória de Deus, e é na glória de Deus que você encontra a satisfação. Meus queridos, nós podemos, num momento de tristeza, de angústia, ir para um resort, para um hotel, para uma chácara, mas somente em Deus encontramos satisfação. Eu já disse em outra ocasião que mais se matam pessoas com doutorado do que pessoas analfabetas. Mais se matam ricos do que pobres, Peterson. Sabe o que é que isso significa? Que conhecimento, que intelectualidade, ou mesmo diploma ou riqueza não satisfazem a alma. Essa igreja tinha se confundido, tinha se perdido talvez no seu bem-estar material. Irmãos, e agora me permitam uma aplicação. Você sabia que Deus evitar que você tenha um determinado emprego ou passe num determinado concurso pode ser um livramento de Deus para a sua própria espiritualidade? Nem toda porta aberta de emprego ou mesmo de curso, aprovação em vestibular, em universidade, significa bênção de Deus. Quantos jovens passam em cursos na universidade e lá se desviam? Ou mesmo arrumam empregos que tomam todo o seu tempo e já esmorecem na fé. Meus queridos, temos que pensar naquele dia quando estaremos diante do Senhor. E eu repito todos os dias para os meus, que um dia eles vão estar frente a frente com Cristo. De que adianta você ensinar um filho seu para ser um médico, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, ganhar dinheiro e ele perder a alma? Ele ser apático com relação às coisas de Deus. E sabe quando é que ele começa a ver isso? Na maneira como você adora, na maneira como você vive, na maneira como Deus é reconhecido na sua casa. Eu sei que essa palavra é dura, irmãos, mas antes de ser para vocês, é para mim. Antes de cortar o coração de vocês, cortou o meu. Eu não tenho dúvida que o Senhor queria que nós meditássemos nas igrejas do Apocalipse. E hoje aprendemos com a igreja de Sardes, as igrejas de Sardes e Laodiceia, que igrejas sem fervor espiritual revelam apenas compromisso formal com a religião. Que pouco importa se vocês são membros congregados, presbiterianos, batistas, o que quer que seja. Jesus não leva isso em conta agora. O que Ele deseja é de cada um de vocês honra o nome dEle, zelo por sua obra, zelo pelo seu culto, entusiasmo naquilo que fazemos para Ele, porque Ele é digno, amém? Essa é a primeira lição que aprendemos. Mas há uma segunda, irmãos, e aí eu chamo a atenção de vocês para o verso 16. Igreja sem fervor espiritual, além de revelar um compromisso apenas formal com a religião, igrejas sem fervor espiritual revelam uma espiritualidade repulsiva para o Senhor. Sabe o que é isso? Literalmente, irmãos, nojo. Literalmente aversão. E você quer ver isso? Veja o verso 16, para ver se eu estou exagerando. Olha o que o texto sagrado diz: assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É duro isso, não é? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Meus queridos irmãos, Jesus Cristo olha para a igreja de Laodiceia e ele vê o mesmo problema que ele enxerga lá em Isaías, no capítulo 1, versículos 14 a 17. Ele chega a declarar: as vossas solenidades, lá em Isaías, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Exatamente porque tanto o povo de Israel, quando Isaías escreve no capítulo 1, quanto as igrejas de Sardes e Laodiceia, não havia dedicação de coração ao Senhor. O coração deles estava distante do Senhor. Diferentemente do que Paulo diz em Atos 20 e 24, em nada considero minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o que recebi do Senhor Jesus. Olha que diferença. O mesmo Paulo que escrevendo aos Coríntios diz: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, minha falta de entusiasmo pode revelar para as pessoas ao meu redor que o meu Deus não é suficientemente bom, que o meu Deus não é suficientemente digno. Por que a gente começa o culto, Peterson, propositadamente com um prelúdio, Márcia? Para trazer à memória o que estamos fazendo aqui. Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é majestoso. E o que é fazer as coisas para a glória de Deus? John Piper explica: é viver de tal forma, seu Carmo, que as pessoas olhem para a minha vida e através da minha vida fiquem encantados com a beleza de Deus e por isso se rendam a Ele. Mas se eu estou morto, frio espiritualmente, isso não acontece, José. Porque a Bíblia fala que a boca diz que o coração está cheio. Igrejas sem fervor espiritual, irmãos, acabam por revelar uma espiritualidade repulsiva, uma espiritualidade que Jesus tem aversão. É duro, não é, irmãos? Talvez até hoje a mensagem mais dura que eu já trouxe para essa igreja é o seguinte. Mas para vocês verem que não é exagero, esses autores que eu tenho citado para vocês são de altíssima referência para os maiores pregadores do Brasil. Olha o que é que eles dizem. Simon Kistemaker e William Hendrickson. Ele diz assim: embora Jesus esteja totalmente enojado dessa igreja, porque ela falha em seus deveres como portadora de luz, não obstante a graça aqui, o Senhor ainda aguarda. Simon Kistemaker diz: Cristo não nutre nenhum interesse por um cristianismo morno, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, como um professor por excelência, Luan, ele sabia que Laodiceia ficava entre as cidades de Colossos, que tinham águas frias, e a cidade de Herápolis, que tinha águas quentes. Então as águas de Laodiceia eram conhecidas, Fabinho, como águas mornas, que causavam náusea. Irmãos, eu estou me lembrando aqui de uma situação que quando eu era mais novo, olha a brincadeira, irmãos, de criança. A brincadeira era jogar dominó, e se a gente perdesse, a gente ia beber a quantidade de água que a gente perdesse. Olha que coisa sem futuro. E a água não era gelada, irmãos, a água era quente da torneira. Então eu sei o que é água morna, porque uma vez, irmãos, eu levei uma quadrada, não sei se o nome aqui é esse, que são 4 pontos, né? E depois eu levei uma carroça. Então eu tomei 6 copos, irmãos, mas não era água gelada, era água meio quente. O que aconteceu foi literalmente náusea, e depois o que aconteceu não foi coisa boa para mim. Então, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei dessa situação. Experimente chegar em casa com você tomar água quente ou água morna. Meu amigo, é muito ruim, São José, dá mal-estar. E exatamente isso aqui, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, ele está dirigindo uma palavra a pessoas que conheciam esse vocabulário, que sabiam que a água que passava por Laodiceia era uma água que não tinha as propriedades que eram encontradas em Herápolis e eram encontradas em Colossos. Em Herápolis haviam águas termais, em Colossos havia águas frias, e essas águas de Herápolis eram águas usadas para tratamentos médicos. Então eram águas que tinham uma certa propriedade. Mas água morna serve de quê?
E Jesus então quer usar essa ilustração para mostrar que o serviço e a obra daquela igreja não estava servindo de coisa alguma. Ô irmãos, como é que somos vistos diante de Deus? Eu já disse que Jesus ele não espera de nós perfeição porque somos pecadores, mas ele deseja de nós quebrantamento. Lá em Isaías 57, verso 15 está escrito: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos e vivificar o coração dos abatidos. Como é que Jesus tem visto o nosso serviço a Ele? Como Jesus tem visto o nosso compromisso com Ele? Oh, meus queridos, será que eu tenho vivido somente para cumprir o ritual de no domingo vir ao culto? Mas durante a semana, na segunda-feira, os outros dias, eu nem me importo com as coisas de Deus. Eu me acostumei a vir porque todo domingo mesmo eu estou na igreja e eu não tenho mais nenhum compromisso com Cristo no meu dia a dia. Quando você está conversando lá com seus colegas, no seu coração há um interesse e haver uma oportunidade para você de pronto falar do Evangelho, entregar um folheto que inclusive está ali, que a gente mandou elaborar, ou você se omite de falar de Cristo. Falar de Cristo para você causa vergonha. Se essa é a sua situação, eu quero lhe dizer que você está muito próximo, ou talvez vivendo a mesma realidade de Laodiceia. Meus queridos irmãos, igreja sem fervor espiritual revelam apenas compromisso formal com a religião, mas também igrejas sem fervor espiritual revelam espiritualidade repulsiva. Jesus diz: porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No verso 14, irmãos, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha e fé verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Se você ler Apocalipse, lá no final do capítulo 1, diz que ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, dos 7 castiçais de ouro. Jesus anda no meio da igreja. Ele prometeu em Mateus 28, 18 a 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, meus queridos, na antiguidade, as pessoas achavam que Deus estava nos templos. E aí Jesus prometeu estar com o seu povo todos os dias, o que implica dizer que Ele quer ser adorado no nosso dia a dia, que Ele quer andar conosco, quer ter comunhão conosco, Júlia, todos os dias. Mas essas igrejas tinham esquecido isso. E a gente caminha para uma terceira característica que igrejas sem fervor acabam por revelar. Nós já falamos que igrejas sem fervor espiritual revelam apenas compromisso formal com a religião. Igrejas sem fervor espiritual revelam uma espiritualidade repulsiva. Mais ainda, igrejas sem fervor espiritual revelam soberba. Verso 17: pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando alguém diz que Jesus é só amor, irmãos, é porque não leu a Bíblia direito. Porque aqui eu vejo uma palavra tão dura, Peterson. Jesus dirige à igreja de Laodiceia uma mensagem duríssima: tu és miserável, tu és pobre, tu és cego. E por quê? Porque esses irmãos tinham dinheiro, Peterson. Esses irmãos aqui se achavam importantes. E tem uma coisa, irmãos, que eu vou dizer para vocês: todos nós queremos ter uma vida financeira confortável, e não há pecado em desejar isso. A Bíblia condena lá em Timóteo, no capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas desejar ter uma vida confortável em si não é pecado. O problema é o que a gente vai fazer para conquistar isso. E a alguns Deus não dá, a outros Ele dá uma vida mais robusta. Mas o que é que eu digo para vocês, irmãos? Às vezes, privações financeiras fazem com que a gente dependa mais de Deus. Provações e dificuldades levam a gente mais para perto do Senhor, em muitos casos. E essa igreja aqui esqueceu
que apesar da sua condição material ser robusta, eles ainda careciam de Deus. O poder subiu à mente, a condição material fez com que seu coração se esquecesse de Deus, e eles então se achavam importantes. Daniel, eu quero dizer para você, para o Davi, para o Bruno, para a Tamires, para a Rafaela, que mesmo que os papais e as mamães, ou mesmo vocês um dia tenham bastante recurso, vocês sempre vão depender de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus para tudo. Eu disse hoje pela manhã que eu fui ordenado pastor no sábado. Na terça-feira Daniel estava entre a vida e a morte. Não tinha dinheiro que desse jeito. Minha irmã fazia medicina, eu tinha um primo médico, os dois entraram lá. A tia de Laísa, enfermeira, entrou lá. Um presbítero da igreja que era médico entrou na sala de cirurgia. Daniel estava caminhando para morrer, seu José. A gente conseguiu mobilizar muita gente. Tinha gente orando em 6 países, porque o bom do Facebook é isso. No que eu compartilhei, começaram a replicar. Eu conheço missionários em outros lugares. Tinha gente orando em Londres, nos Estados Unidos, na África, um bocado de lugar que eu tinha conhecido, tinha gente orando. Mas Daniel estava caminhando para morrer. Se Deus não operasse, Daniel não estava ali atrás não. E eu aprendo com os puritanos que a vida é dura, irmãos. A vida é breve e a vida, ela é imprevisível. Eu e Laísa, nós combinamos, vamos fazer a cirurgia de Daniel no fechar das cortinas, dia 29 de dezembro, melhor, dia 30 de dezembro. E a gente queria fazer uma coisa bem discreta, para que ninguém soubesse, coisa bem reservada, fazer cirurgia, meia hora depois ele estava no quarto, 2 horas depois estava em casa. E aí o negócio não saiu bem não. A gente julga que houve um erro médico, mas a gente decidiu não entrar com ação judicial, oramos, mas houve um erro médico. Meus queridos, quantas pessoas não perderam tudo nessa pandemia? Nós ouvimos o pastor Mariano falar de um homem que tinha, seu José, seu carro está ali, ouviu o Bruno também, carro importado, Laísa, moto importada, riquíssimo, e a pandemia fez o homem quebrar totalmente. Estava andando numa moto velha, trabalhando, vendendo verdura. Um dos homens mais ricos da cidade, agora não me lembro. Conhecido pela sua opulência, pelo seu poder. Conheceu a Cristo nessa situação aí. Sabe o que ele disse? Pastor, só o amor a Cristo. Para a gente numa hora dessa não fazer uma grande besteira e dar cabo da própria vida. Quem que imaginava que o mundo passaria por uma pandemia, irmãos? Ou quem imaginava que alguém da sua família ia morrer? Até 4 meses eu dizia assim, ainda não tenho nenhum conhecido, nem nenhum familiar que morreu. Eu tenho uma tia médica que morreu. Eu tenho uma pessoa conhecida com que eu fui evangelizar, que faleceu. Nesses últimos meses, nos últimos 4 meses, começaram a morrer pessoas que eu convivi. Até então não, estava distante de mim. Minha avó pegou na UTI com 85 anos. Ela foi com outro problema para o hospital, pegou lá, mas está viva. Mas se tem um negócio que essa pandemia está ensinando, é que a gente não tem controle da vida. E como é que esse pessoal aqui estava se sentindo? Eu sou abastado, rico, não preciso de coisa alguma. Jesus disse, você é miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Mas eles eram ricos materialmente, mas aos olhos de Cristo eram pobres. O que é que a gente aprende com isso? Que é possível você ter poder financeiro, poder econômico, influência política, capital político, capital intelectual, e aos olhos de Deus você ser paupérrimo. Era essa a condição. De modo que uma igreja rica, irmãos, aos olhos de Cristo, não é uma igreja que tem o melhor instrumento, os melhores instrumentos, o melhor sistema de som, o melhor marketing, a maior publicidade. Isso não é nada diante de Cristo. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor é muito clara quanto à nossa necessidade de dependência do Senhor. Observamos em Miqueias 6:8, o que é que o Senhor quer de ti, senão que andes em humildade em sua presença. Em João 15:5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em Tiago 4:10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deixa eu explicar uma coisa que eu também estava explicando aos meus filhos em casa.
Desde Gênesis 3, depois da queda, seu Celite, há um conflito espiritual. Você pode não querer ou não saber, mas esse conflito existe entre as forças de Deus e o inimigo das nossas almas. Então, qualquer coisa que você faz envolve o mundo espiritual. Você precisa da ajuda de Deus. Existem demônios que querem destruir a sua vida. Existem situações contrárias ao reino de Deus. E se você faz parte do reino de Deus, você está vivendo um conflito. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios 6,10: no demais, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Como é que eu vou sair de casa? Eu posso fazer tudo? Eu não preciso de nada? Meus queridos, se eu penso assim, eu sou um pobre, literalmente um miserável, porque eu não tenho controle de nada da minha vida, nem você tem da sua. A vida nos mostra, irmãos, que Deus sim tem o controle de tudo, nós não. Eu jamais imaginaria que em 2021 eu estaria em Olímpia. Eu fiz um projeto para organizar a igreja que eu estava anteriormente em 5 anos. Eu não quis. Veio a pandemia e mudou tudo. Essa pandemia não só mudou a minha vida, mas mudou a de muita gente. Quantas pessoas quebraram, irmãos, nessa pandemia? Quantas pessoas desenvolveram problemas emocionais nessa pandemia? Aqui, Kistemacher disse: vangloriavam-se de sua autossuficiência e não sentiram necessidade de Cristo, eram espiritualmente cegos. Olha o que ele disse: é inconcebível não sentir necessidade de nada, pois o verdadeiro crente depende de Deus para tudo, a cada instante, para alimento, bebida, lar, teto, roupa, proteção, nutrição, ânimo, conforto, amor, felicidade e outras bênçãos. Ser autossuficiente é o auge da arrogância espiritual. Hendrickson disse: é fácil ver que essas pessoas não eram perturbadas por qualquer consciência de pecado. Jamais pensariam em ficar distantes com olhos tristes e cabeças tombadas, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Relacionamento com Deus, essas pessoas não importavam. Deixa eu dizer para você, irmão, queira Deus que o Senhor lhe livre de qualquer emprego que você se torne um milionário, mas você se distancie do Senhor. Eu costumo dizer para os jovens, quando eles vão escolher uma carreira, que o primeiro requisito que eles devem olhar é se aquele emprego vai contribuir com a expansão do reino de Deus. Se o emprego vai lhe tomar todo o tempo, e você não vai ter nenhum domingo para servir ao Senhor, e seu coração vai se esfriar, eu digo: isso não é para você. Ainda que as pessoas lhe chamem de louco, a Bíblia é muito clara quando diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas Jesus então ainda diz, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado para o fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus está dizendo que esses irmãos eram cegos, irmãos. Mas ele aqui está ainda comentando: eu repreendo a quem amo. Ele faz isso para que sejamos participantes da sua santidade. Mas igrejas e crentes sem fervor revelam compromisso apenas formal com a religião, revelam uma espiritualidade repulsiva ao Senhor e revelam soberba. Qual a nossa conclusão? Jesus deseja que sua igreja e os crentes, consequentemente, demonstrem a Ele amor de modo vigoroso, não frio ou indiferente. O povo de Deus é chamado a reluzir a luz do Senhor, e para isso é necessário um serviço prestado a Ele com energia e não apático. Sabe que atitude devemos ter, irmãos? E aqui eu me incluo. Sejamos uma igreja vibrante, uma igreja entusiasmada. E para isso não precisa dar glória a Deus bem alto, não é isso, irmãos. Eu não quero entusiasmo, nem vibração, nem Jesus quer no culto apenas, mas no dia a dia. O reino de Deus, nosso coração pulsar pelo reino, pulsar pelas coisas de Deus, nós nos encantarmos com a beleza de Deus e nos envolvermos mais e mais com Ele. Eu falei no início da mensagem da tristeza que é a gente visitar um templo, uma comunidade, e ter a sensação que a gente está no funeral. Irmãos, que Deus nos livre disso.
Que qualquer pessoa que entrar por essas portas digam: eu fui numa igreja verdadeira, Deus falou comigo, o nome dele foi glorificado, eu vi vida naquele lugar. Mas não apenas no culto, que as pessoas ao entrar nas nossas portas, inclusive hoje temos 2 visitantes, sejam muito bem-vindos, não apenas sintam a presença de Deus, mas vejam a presença de Deus em nós. É inconcebível que para isso nós não sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que demonstra amor, tanto pelo perdido que não conhece a Cristo, e para ele falando do Evangelho, quanto estejamos atentos para aqueles que passam por perto de nós e precisam da graça do Senhor. Como é que você quer ser visto pelos seus netos, pelos seus filhos, para as próximas gerações? Eu quero ser lembrado como alguém que amava a Deus, seu Celídio. Eu quero ser lembrado como alguém que tem entusiasmo pelas coisas de Deus. Mas você tem? Como é que essa palavra chega ao seu coração? O que é que Jesus está ministrando ao seu coração? Você tem 2 condições nessa noite. Ou você está sendo exortado a continuar entusiasmado, e ainda mais servir o Senhor com mais zelo, ou você chegou aqui com seu coração frio. A esses da segunda opção, eu recomendo: arrependam-se. É nesse contexto que Jesus diz no capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele. Jesus disse isso, Laís, à igreja de Laodiceia. Jesus disse isso a crentes. Por isso esse texto não se aplica a descrentes, seu José. Por isso que esse texto não fundamenta arminianismo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo isso para crente, não é para descrente. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ele diz: eu entrarei na sua casa. Deus tem negócio com família, irmãos. E quando o coração da gente é entusiasmado, Márcia, pelas coisas de Deus, isso contagia as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos ajude, amém? Vamos orar, curva sua cabeça, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Ó Senhor, queremos te rogar que a tua palavra transforme a nossa vida, e o Senhor enche o nosso coração de entusiasmo, de fervor diante da tua santa, bendita e gloriosa presença. Ó Deus, queremos te pedir perdão pelas vezes que faltou em nós entusiasmo, satisfação. Encontramos mais satisfação e prazer nas coisas do mundo, muitas vezes, do que no Senhor. Renova nessa noite, Pai, o compromisso contigo. Renova nessa noite o desejo de orar, de buscar a tua presença, de te servir. Perdoa os pecados do teu povo. Iremos agora, Deus, celebrar a ceia do Senhor, e pedimos que o Senhor compartilhe as tuas bênçãos conosco, para o teu louvor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.